Vamos ao ginásio, vamos à academia e ficamos fazendo exercício, como dizem os brasileiros, malhando, vamos ficar com um físico atlético. Se deixamos de ir, toda esta massa muscular vai tornar-se como se fosse banha ou vai desaparecer. Vamos desinchar. A mesma coisa se passa com o nosso cérebro e com o nosso lóbulo frontal. Se o exercitamos, vamos ver o QI ser estimulado, vamos ver o QI a ser tratado como o centro da questão. Se não o estimulamos, vai ficar atrofiado. Ora, enquanto assistimos à televisão, nós não estamos propriamente a estimular o lóbulo frontal, mas a estimular o lado emocional. As glândulas estão a libertar adrenalina, estamos a ver que há uma concentração de emoções, estamos hiperestimulados, podemos estar em muita tensão ou muito emocionados, mas o nosso cérebro em ondas alfa. Podemos ver que o Dr. Damásio vai abordar esta questão. Ele analisou o cérebro de 41 pessoas e a todas pediu que se lembrassem de episódios da sua vida marcados por sensações de tristeza, alegria, raiva e medo. O estudo publicado nos mostra que realmente há uma interação. Ou seja, quando estamos a assistir demasiada televisão, o que estamos a fazer, na realidade, é atrofiar o nosso lóbulo frontal, ou seja, onde se tratam todas as questões racionais, espirituais, a força de vontade, a energia, o lado intelectual, e estamos a hiperestimular o lado emocional ou o desequilíbrio corporal e corpo e mente. O que acontece é que não vamos ser pessoas que vão responder racionalmente, mas sim emocionalmente. Isto vai afetar as nossas reações. Queria citar, nós não vamos abordar a fundo esta questão, mas queria citar também o lado dos jogos de vídeo ou videojogos, porque isto tem muita influência. Temos uma pesquisa que depois vamos acompanhar, que é o do Dr. Sanjay Gupta. Ele fez algumas pesquisas com o cérebro de jovens que utilizam os jogos de vídeo e descobriu que há uma afecção do lado que trata das questões emocionais e principalmente do que se prende com realidade e ficção. Ele descobriu que o estímulo das partes que controlam o imaginário aumenta e o estímulo das partes que controlam a realidade diminui. Ou seja, estas pessoas vão chegar a um ponto onde não conseguem discernir a realidade da ficção. Então, tudo o que estão a assistir na ficção, como a violência, esses jogos normalmente são de competição, ver quem é o melhor, ver quem é o mais forte, a agressividade desses jogos, tudo o que se está a tratar nesses aspectos se vai transpor para a vida e vão reagir. Há um jogo, por exemplo, em que um jovem tem que fugir de várias questões, da prisão, da polícia, e o que ele vai fazer é encontrar tudo o que está ao seu alcance para destruir. Ele encontra barras de ferro, agride a polícia, ele rouba veículos para fugir. Todas estas coisas se vão transportar para a nossa complexa mixagem entre realidade e ficção. É que estamos a ter um hiperestímulo do nosso lado sensorial e um estímulo desaproveitado e não intenso do nosso lado intelectual. Se eu representasse graficamente, o lóbulo frontal está a diminuir e o tálamo e o hipotálamo, o lado emocional, estão a aumentar. Que desequilíbrio! Será que isto de alguma forma afeta a nossa vida espiritual? Agora, reparemos, que importância tem o lóbulo frontal? Bem, além do facto de ser o centro de comando e domínio de todo o nosso ser, há um fator muito interessante. Em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6 em diante, Deus nos diz que as palavras que Ele nos ordena, a sua lei, nós as inculcaremos aos nossos filhos. Ou seja, estarão gravadas na sua mente. E nos diz que serão como testeira entre os teus olhos. Não vamos andar com a tábua dos 10 mandamentos na testa. É óbvio que não é isto que o texto nos quer dizer. Mas está a falar-nos exatamente do lóbulo frontal, onde está o centro de comando do nosso ser.
Ou seja, Deus quer gravar os seus princípios no centro de comando do nosso ser, no nosso lóbulo frontal, onde tudo se processa, o lado inteligente, o que faz a diferença. Os animais têm um lóbulo frontal pequeniníssimo. Então, o nosso lóbulo frontal é grande e é o que exerce uma função diferente e que nos faz diferentes dos outros animais. Repara, muitas pessoas estão preocupadas com o sinal da besta. Ai, será que vai ser um 666, um carimbo na testa, uma tatuagem, ou um microchip na mão direita, ou outro na testa? O que vai ser o 666? Alguns dizem que é o www da internet, já ouvi dizer que faz V mais 1, portanto 666, como se fosse numeração romana. Outros mostram o facto de que os cartões de crédito têm 666 e o diabo está realmente contente, ele não está preocupado com esta questão. Porquê? Porque ele sabe que na realidade ele está a gravar o seu sinal. Como? No mesmo lugar onde Deus quer guardar o seu sinal, também o diabo quer guardar o seu sinal. Ou seja, Deus quer guardar a sua lei, quer dar-nos o seu sinal, o sábado que colocou como seu sinal, por exemplo, deveria ser inculcado, e também o diabo quer gravar no mesmo lugar, em vez dessa informação, o seu sinal. Isto é o que representa o sinal da besta. Só que alguns estão à espera que isso aconteça num futuro distante, mas o diabo já está a gravar. Porque Deus quer guardar a sua lei, ou seja, cumprir os seus mandamentos, e o diabo quer guardar a lei dele, gravá-la na nossa mente, ou seja, roubar, matar, adulterar, seguir as nossas emoções soltas, ou seja, transgredir tudo o que é a lei de Deus. Agora reparem neste detalhe. Nós temos vários textos bíblicos que nos mostram a importância dos olhos. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 33, no versículo 15, encontramos um texto que diz: o que anda em justiça e o que fala com retidão. Se pularmos um pouco à frente, diz: o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Poderíamos aqui perfeitamente enquadrar os programas violentos e as coisas que nos estão apresentadas, ou seja, o pecado apresentado de forma apetecível. Então, o justo é o que faz isto. Mas encontramos vários outros textos. Mateus 6,22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, não só no sentido físico, mas o que eles absorvem, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, absorverem coisas más, o teu corpo será tenebroso. É impossível ser um cristão que tem tudo às direitas, quando no fundo os olhos absorvem coisas más. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o para longe de ti, até diz um outro texto. E vemos que há um texto muito interessante em Salmos que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Deus está aqui a dizer claramente o que Ele quer através do seu servo. 1 de João 2,15 nos diz também claramente: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, a concupiscência dos olhos. Amigos, isto é muito sério. Temos que proteger os olhos. O diabo, amigos, já está a gravar o seu sinal através dos nossos sentidos. Por isso, fiquemos atentos.